Olá, amigos! O objetivo desse vídeo é apresentar o resultado da carteira Perspectiva no mês de setembro. Lembrando que é uma carteira mensal de ações, com base aí nas minhas escolhas em cima da análise técnica. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. E te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar toda a parte de aprendizado e também a parte de análise que está aqui do meu lado. A programação do canal está toda aí do meu lado. Aqui abaixo do vídeo você vai ter um botão para você se inscrever no canal. Só clicar nele e deixar lá o sino das notificações devidamente ativado. Então vamos aqui ao resultado da carteira, que eu vou apresentar também a parte estatística, o histórico dessa carteira, que completou aí no mês de setembro 27 meses desde que ela existe, né? Começou em julho de 2018. Então começando aqui falando sobre o resultado do mês passado. No mês passado tivemos aqui uma queda na carteira de 6,8%, enquanto o Ibovespa caiu 4,8%, sendo mais exato foi 6,83%, e o Ibov caiu 4,8%. Ou seja, a carteira caiu mais do que o Ibovespa, teve um desempenho inferior ao Ibovespa de menos 2%, basicamente. E no ano, após o fechamento de setembro, a carteira está caindo em 1%, 18,2% o Ibov, e aqui a carteira ainda continua com desempenho superior ao Ibovespa, 17,2%. Significa desempenho superior é que ela está caindo menos do que o Ibovespa no ano. Lembrando que a carteira mensal de ações, composta por 10 ativos, tem o objetivo de ter, logicamente, uma boa rentabilidade e ter uma rentabilidade superior ao Ibovespa. Indo aqui para falar dos ativos que mais se destacaram ali negativamente, quem se destacou positivamente, aqui a gente pode ver que o destaque mais negativo foi o BID4, com a queda de 1,79%, ou seja, a queda foi maior, mas o peso que ela tinha na carteira, e isso somando o peso mais o percentual de queda no mês, 1,79% de desvalorização para a carteira, do impacto na carteira. E tivemos basicamente um empate ali entre três ativos depois, ELET3, ELET3, MRFG3 e VVR3, ativos que mais caíram depois de BID4. E os ativos que na realidade fecharam de forma positiva, melhor foi a Vale 3, depois veio SUSB3 e Alpa 4. São os ativos que ficaram positivos no mês na carteira. Dos 10 ativos selecionados para o mês passado, apenas 3 conseguiram fechar em alta. Lembrando que foi um mês também negativo para o Ibovespa. Nesse momento, a carteira já do mês de outubro, que já foi colocado dentro do aplicativo DV Invest, está apresentando uma queda de menos 0,08%. Quando falo neste momento, é considerando os 2 primeiros pregões do mês. Esse vídeo aqui está sendo produzido no dia 4 de outubro, ou seja, num domingo, dia 4 de outubro, e aqui a gente tem, nesse momento, a carteira com menos 0,08%, Ibovespa menos 0,62% e a diferença positiva 0,54%. Indo para a parte estatística de rentabilidade histórica da carteira, considerando já os dados desse mês, a carteira nesse momento no ano está menos 1,08%, Ibovespa menos 18,7% e a carteira está 17,62% acima do Ibovespa, ou seja, caindo menos que o Ibovespa. Nos últimos 12 meses, pegando a rentabilidade dos últimos 12 meses, nós temos a carteira com 26,08% de desempenho, Ibov caindo 6,88%, a carteira tem 33% acima do Ibovespa, está 33% acima do Ibovespa. E o acumulado, que é desde julho de 2018 até agora, né, a gente tem 94,48% de valorização, Ibov valorizando 29,22%, e aqui a diferença é de 65,26%, o histórico total da carteira. E considerando esse desempenho aqui, anualizando esse desempenho com juros sobre juros, a gente tem ali uma rentabilidade anualizada na faixa dos 33%, enquanto o Ibovespa 11,6%. E isso gera ali uma rentabilidade na faixa de 21,4% acima do Ibovespa. Então esse é o dado estatístico da carteira. Sobre a questão, só para se ter uma ideia de estatística, né, da carteira, então aqui, o que significa isso aqui, Dalton? Significa que quando estiver acima, aqui para cima, azul, significa dizer que a carteira conseguiu ter um desempenho melhor do que o Ibovespa no mês. E qual foi o desempenho? Só considerando, lembrando que a carteira nesse último mês, o mês de setembro, ela fechou negativa 2% abaixo do Ibovespa. Ela fechou 6,8% de queda e o Ibov 4,8% de queda, representando 2%. Então isso aqui, representando 2% abaixo do Ibovespa. Então isso aqui representa o quê?
o quanto a carteira ficou acima ou abaixo do Ibovespa em um determinado mês de 2020. Então dá para perceber que foram basicamente 6 meses de forma positiva, a gente está indo para o 7º por enquanto, e 3 de forma negativa. E o que chama atenção, assim, existem os momentos que a carteira vai fechar abaixo do Ibovespa, lógico que o objetivo é fechar acima, mas a ideia é que sempre busque trabalhar aí acima do Ibovespa, na maioria das vezes. Ou quando não for ao caso, na maioria das vezes, que ela consiga ter um bom desempenho. Por exemplo, esse último mês ficamos 2% abaixo, mas no mês anterior, enquanto a carteira fechou inclusive em alta, o Ibov fechou em queda e a carteira teve um desempenho 5,3% acima do Ibovespa. Só que a gente vai lá e toma um susto num mês que a carteira caiu mais do que o próprio Ibovespa. Mas não esquece de considerar que o foco da carteira de ações é o longo prazo. Exemplo, você tem 100 mil reais, 200 mil reais e resolveu colocar em ações. Então você quer se balizar por alguns ativos. Quais ativos? Tem essas 10 ações que o Dalton selecionou. Vamos balizar para o longo prazo. Significa dizer que você está pensando em investir uma determinada parcela do seu capital em ações pensando no longo prazo. Mas isso aqui, qual é a metodologia? Eu revisar isso mensalmente, esses ativos, e tentando pegar uma melhor rentabilidade a cada mês. Não é sair de todas as ações, comprar e vender todas as ações a cada mês. Não, a ideia é tentar revisar as 100 ações que eu acompanho em busca de selecionar os ativos que, pelo menos para mim, estejam com a expectativa melhor para o mês seguinte. É lógico que eu vou errar em algumas escolhas, mas de maneira geral, olhando para a estatística da carteira, pelo menos está indo bem de maneira geral a carteira. Nesse momento, assim, considerando só o ano de 2020, 17,6% acima do Ibovespa. Então observe que lá para trás, 7,5% acima, 2,4% acima do Ibovespa, 5,3%, aqui 0,8%, 0,9%, e às vezes que fechou abaixo 3,6%, 0,2% e 2%. Em 2019 dá para perceber também, quando você bate o olho aqui, você dá para ver quantas vezes a carteira fechou acima do Ibovespa e quanto fechou abaixo, ou seja, 9 meses fechou acima e 3 meses fechou abaixo do Ibovespa. Então é importante você ter ciência que a carteira pode fechar negativa, como o Ibovespa também fecha negativo, é normal fechar em alta ou em baixa no mercado de renda variável, e em alguns momentos não vou conseguir, por uma escolha errada que eu fiz, por escolhas erradas que eu fiz num mês, não consegui ter um desempenho superior ao Ibovespa. Mas em 2019, a carteira terminou o ano com um desempenho de praticamente 31% acima do Ibovespa. E aí chama a atenção o seguinte, o histórico da carteira são 27 meses. 27 meses. Quanto ela está acima do Ibovespa nesse momento? Historicamente, 65,26%, até o fechamento do pregão do dia 2. Foram 19 meses fechando acima do Ibovespa. Isso representa o quê? 70% das vezes ela fechou acima do Ibovespa. Ela teve um desempenho melhor do que o Ibovespa. Ou caiu menos do que o Ibovespa, ou subiu mais do que o Ibovespa. Então teve um desempenho melhor. E quando ela teve um desempenho melhor, ela em média teve um desempenho 3,09% acima do Ibovespa. E quando foi com desempenho abaixo do Ibovespa, foram 30% das vezes. E quando ocorreu esse desempenho abaixo do Ibovespa, em média, teve um desempenho 2,54% abaixo do Ibovespa. Que informação a gente tira? Que na maioria das vezes a carteira, pelo menos isso não é a garantia para frente disso aqui continuar acontecendo, mas para trás, 27 meses, a gente tem que na maioria das vezes, 70% das vezes, a carteira teve um desempenho melhor do que o Ibovespa, e quando fechou acima do Ibovespa, teve um desempenho melhor do que o Ibovespa, foi de em média 3% acima, 3,1% acima do Ibovespa. E aqui quando teve desempenho abaixo, já foi um número menor de vezes, e mesmo assim, quando caiu menos, quando subiu mais. Então isso é algo importante para se ter em mente, em termos de estatística, que eu queria compartilhar com todos vocês em relação à carteira Perspectiva. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa resultado, nessa análise, no compartilhamento aqui desse conteúdo com vocês. Um grande abraço. Qualquer dúvida é só me avisar. Até mais.